Saúde do idoso é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. E a gente está, é muito interessante porque falar de saúde do idoso, a gente está aqui voltando sempre também no ciclo da vida normal das pessoas. Desde quando a gente nasce, já se pode começar a viver pensando em se viver bem cada época da vida e ter uma idade já avançada com muito mais qualidade. É o que eu já estou aprendendo com os senhores aqui. Doutor Paulo, a gente falava agora há pouco de que um idoso que tem em condições saudáveis uma vida, ele consegue estar muito melhor. E saudável, como o senhor também nos disse no primeiro bloco. Fisicamente, mentalmente, socialmente, familiarmente. Né? Sim. Sexualmente, inclusive, né? Ah. Que é importante. Mas eu estava ouvindo a Fernanda fazer os comentários dela, com os quais eu concordo com quase todos. Mas eu queria acrescentar algumas coisas que são assim, muito importantes. Já te falei sobre a questão dessa questão do peso, né? Só vive muito quem é magro. Então, peraí, vamos repetir bastante isso para quem está em casa e escuta. Eu vou pedir o senhor que fale isso olhando na câmera, por favor, porque nós lutamos com nossos pais, com nossos irmãos, com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos, para não engordar, ou para cuidar da saúde. Repita isso, por favor, olhando para a câmera. Não, isso é uma adaia, é um provérbio médico, diz que só vive muito. Mas quando o médico fala, é diferente do esposo, e do pai, da mãe ou do filho. É que, lamentavelmente, os médicos não falam muito sobre isso. Isso é a minha crítica à medicina, né? O médico vem dos bancos da faculdade com todo um controle para prescrever remédios e solicitar exames. Essa que é a ideia, né? Mas, graças a Deus, já há um bom tempo há um movimento médico de pessoas que não acham que essa seja a única verdade da medicina. Depois veio disso, não veio ortomolecular, veio a medicina do envelhecimento, todas elas baseadas numa medicina mais natural, mais atividade física e controle de uma alimentação melhor. Eu, até pouco tempo, peguei um jornal de uma poetisa carioca chamada Cleonice Berardinelli. Eu sou chamada carinhosamente de professora Cleo. Eu fui professora de todo esse pessoal, que são os intelectuais do Rio de Janeiro, hoje, elemento da Academia Brasileira de Letras. E essa senhora, ela é a pessoa que melhor, que mais entende na língua portuguesa de Fernando Pessoa. Pois bem, ela completou agora este ano 100 anos de idade. Tu olha o rosto dela, magra, bonita, aquele olhar penetrante, tudo mantido no lugar direitinho, aquela inteligência sagaz. Tu enxerga isso, né? Pois bem, essa mulher, junto com a Maria Bethânia, tem um programa de teatro em que ela declama Fernando Pessoa. E esse programa está lotado pelos próximos 2 anos, aos 100 anos. Então, só uma pessoa que é lúcida, que tem boa memória e que tem o que fazer na vida, como disse antes, consegue fazer isso. Né? Essa foto tem no meu consultório e eu boto o computador para as pessoas verem isso. Há pouco tempo também passei lá no Estadão de São Paulo uma fotografia de um maestro israelense que veio a São Paulo reger a Orquestra Sinfônica de São Paulo aos 94 anos. Aquele cabelo branco, assim, aquela pose, magro, seco. O que não quer dizer que ele não tem que manter a sua massa muscular. Porque um dos grandes fatores de degradação da saúde é a perda da massa magra. Então, quando perde massa magra, tu perde equilíbrio, perde independência, e tu vai perdendo tudo. Né? Porque normalmente, mesmo que a pessoa mantenha o peso, ela cada vez tem uma percentagem de gordura maior a cada ano que passa. Porque ela mantém o peso, mas ela não consegue manter a massa magra. E muitos medicamentos que combatem o colesterol, tipo as estatinas, queimam massa magra. Então, qual é a São frase? tóxicos. Qual é a frase que o senhor vai falar olhando para a câmera? Caminhe, durma bem e coma pouco. Não, mas a frase de efeito, aquela marcante. Só vive muito quem come pouco. Então, por favor, olhando lá, olha, só vive muito Quem come pouco. quem come pouco. E a nossa sociedade hoje promove a comilança, né? Qualquer tempo tem programas de culinária, não que eu seja contra isso, mas a pessoa comer se torna um fim de vida. Né? Hoje em dia, todas as atividades de lazer envolvem comida, né? Eu adoro televisão. E eu estava assistindo agora o Jornal da Globo, ou foi um dos programas da Rede Globo, e teve uma entrevista com o Nelson Mota, aquele músico carioca, né? Sim. Ele tem minha idade, 72 anos. Tu olha para ele é saudável. O rosto, o olhar, a perspectiva, a presença em cena, né? Então, quer dizer,
Eu olho para aquele cara, bom, o colesterol dele é tanto, a ferritina é tanto, isso não é tanto. No olho dá para distinguir. Com certeza. E como a gente está falando disso, doutora, pergunto para a senhora, quais são as doenças que mais acometem os idosos? Bom, eu vou falar das doenças mais da parte mental. Sim. Né? Eu acho que principalmente o Alzheimer e a depressão. Né? O Alzheimer, pela própria, assim, a genética da pessoa favorece, o fato de você assim, se deixar mais sedentário até mentalmente também ajuda. Né? Mas e uma coisa que às vezes faz parte do processo de envelhecimento também. Hoje em dia, assim, das pessoas de 80 anos, uns 20% hoje em dia vão ter Alzheimer. E a questão da depressão, que é uma das que a gente mais vê, principalmente em consultório, tudo, por vários motivos. Né? A pessoa aposenta, então se perde aquela função profissional, perde um pouco da autonomia, que foi uma coisa que o Paulo falou no começo, porque já, né, os filhos já assumem muitas coisas, já não conseguem mais fazer as coisas sozinho, então assim, ele se sente um pouco inútil. Né? A família muitas vezes se afasta, cada um dos filhos casa, vai embora, ele fica sozinho, se sente abandonado. Não tem mais tempo para os idosos, né? Ninguém tem mais tempo para os idosos, nem tem paciência para os idosos. Né? Então, isso gera enfermidade. Isso gera enfermidade. A solidão. A solidão, o fato de já ter várias outras doenças crônicas também, já, né, é uma outra coisa que também predispõe à depressão. Inclusive, as doenças físicas se agravam com essas doenças psicológicas, mentais, não é, doutora? Sim, com certeza. Porque a pessoa, assim, um paciente que está deprimido, ele não vai ter nem vontade, nem forças para cuidar de si mesmo. Então, ele não vai cuidar nem da sua parte mental, nem da parte física. Então, ele já não tem mais controle nos remédios da diabetes, da pressão alta. Então, não toma direito, então isso já começa a desregular. Não sente vontade de tomar o remédio, por que eu vou tomar? Não sente vontade. Quero tomar, não. Já não tem come, motivo para aí isso. não come direito, né? Começa a emagrecer muito, mas de uma forma não saudável. Né? Porque emagrecer comendo bem é uma coisa, mas assim, sem comer, sem fazer atividade física, tudo só se entregando, a pessoa termina adoecendo mais. Aí vem uma anemia junto, associada, né? As dores, artrites começam a aparecer mais. Né? Então, assim, uma coisa está sempre... Porque o nosso organismo está muito interligado. A gente tem a parte física e a parte mental, mas no final das contas está tudo interligado, tudo é uma coisa só. Se você mexe em um, o outro também sofre. E no idoso isso é mais sensível ainda, essa ligação do todo? Sim, muito mais sensível. Porque ele já é mais frágil, né? Ele já é mais frágil, né, pela própria idade, pelas doenças que vão invariavelmente aparecendo com a idade, com a genética também de cada indivíduo, né, porque a gente carrega aquela herança de doença e que a gente carrega da família, né, dos nossos antepassados. Então, assim, tudo isso fica mais difícil e mais frágil, esse equilíbrio no idoso. Doutor Paulo, algo ainda sobre esse aspecto? Eu vou complementar alguma coisa da Fernanda, que o que eu faço hoje, basicamente, além da questão do peso e atividade física, eu faço o que nós chamamos hoje de modulação hormonal. E desde que fui ginecologista, sempre notei como as minhas pacientes melhoravam quando faziam. Chegava na época do climatério, da idade da menopausa, e isso é uma tempestade, no mau sentido, de toda a vida da mulher, né? Ela fica com flacidez, perde libido, baixa autoestima. E atrás disso tudo são duas coisas mais uma vez. Manter um peso adequado, fazer exercício e modular seus hormônios. Havia essa história de que o hormônio dava câncer, isso é uma coisa mais ridícula que existe, né? Que testosterona dava câncer de próstata. Isso é um trabalho feito nos Estados Unidos em 1950, feito por um médico que atendeu um paciente que tinha câncer de próstata disseminado e que ele fez a castração cirúrgica desse paciente. Esse paciente melhorou 3, 4 meses. E ele publicou aquilo com estradalhaço, então deu uma crença em toda a classe médica da parte da andrologia de que o hormônio dava câncer. Mas o câncer de próstata é o câncer do velho que não tem testosterona. Então, nós comemos tanta comida hoje que tem hormônios, né, os derivados da soja, por exemplo, outros produtos que são conservadores, que são os xenoestrogênios. Eu estou o dia inteiro comendo hormônio sem saber. Né? Isso, tanto é que agora,
cada vez mais leva homens jovens, assim como as mulheres, a ter câncer de próstata e câncer de mama. A testosterona protege a mama do câncer. Né? Agora, a testosterona protege o homem do câncer de próstata. O que não quer dizer que tu deixa de permitir que ele fique obeso, comendo um monte de coisa processada, bebendo, essa coisa toda. Mas a testosterona é o principal hormônio da longevidade hoje. Porque é ele que mantém o humor, a disposição, a massa magra, a vontade de fazer exercício e a vontade de sexo. Porque o homem não tem vontade de sexo, o que é que lhe resta? Quase nada, né? Não é isso, não são só valores sociais, são valores fisiológicos da nossa vida. Né? Então, quando não perde o seu interesse sexual, pouco lhe resta. Brincar com os netos, assim por diante. Eu dizia antigamente para os meus pacientes, um homem, um velho não é calmo porque é sábio. E é calmo porque não tem testosterona. Eu estava falando com a Fernanda, grande parte das separações entre a década de 40 e 50 anos, os homens ficam muito irritados pela falta de testosterona, muda o mental deles. Às vezes não muda nem a libido, nem a ereção, mas muda o mental. Ficam intolerantes, ficam em casa incomodando, são questionadores, falta de testosterona. Né? Então essas coisas são... E a testosterona vai te manter a pessoa magra e com massa muscular, que é os principais fatores de longevidade. E o homem pode fazer essa reposição? Deve. Tem que ser selecionado direitinho, doses preventivos, né? E aí fazer uma modulação acertada com hormônios bioidênticos, assim por diante. Isso é vida. Eu tenho a convicção, certeza disso, que o ser humano vai viver 150 anos, já nasceu. Não tenho qualquer tipo de sombra de dúvida que o ser humano vai controlar o envelhecimento e a morte. Não tenha dúvida nisso. Né? Como é que a pessoa vai chegar a 150 anos sem hormônios? Com que osso? Com que cérebro? Ficar na cama lá deitado, babando no pijama? Não é assim que chega a velhice bem sucedido. Vamos lá. Deixa eu abordar outro aspecto com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, o valor que tem a família e o convívio social para a saúde do idoso, para que um idoso viva bem. Eu sei que nós já tocamos nesse aspecto aqui, sobretudo do convívio social, mas da família, prioritariamente, porque é ali onde que ele vive 24 horas. Sim, é imprescindível, né? O valor da família, principalmente, é imprescindível. Tanto para você ter contato, ter aquela sensação de amor, de carinho, de se sentir útil e valorizado, que é uma coisa que falta muito na nossa sociedade, é valorizar o idoso. Né, como até para auxílio também no que ele precisar, porque nem sempre o idoso está tão fragilizado que precise que alguém fique atrás dele. Mas assim, se precisar de alguma coisa, carregar uma coisa mais pesada, ter alguém ali, ter a família para ajudar, para dar suporte. E o suporte também de pegar, sentar, conversar, pedir opinião do idoso nas coisas, porque muitas vezes a gente esquece. Fala, tá velho, não sei o que, deixa para lá, fica num canto, não conta mais o que está acontecendo, não partilha mais. Né? Então, assim, isso é importante, deixar ele junto também da família, participando das coisas que estão acontecendo, das coisas boas e dos problemas também. Porque muitas vezes o idoso, até por já ter vivido um pouco mais, ele já consegue até ver a coisa de uma forma diferente e dar uma opinião que, né, às vezes consegue dar uma luz ali naquele problema. Mas muitas vezes a gente deixa isso para lá. E a gente não pode, a gente tem que cuidar, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né, dar o carinho, dar o respeito e valorizar muito. Que é isso que vai fazer com que eles continuem aqui com a gente, querendo ficar, querendo viver. Exatamente. Né? E manifestando felicidade em estar ali. Isso, né? Junto com todo mundo. E já cuidar para que os pequenininhos já respeitem, né? Valorizem a idade, valorizem, né, o idoso, como a gente vê isso em outras culturas. Né? As culturas orientais, o idoso já é quase venerado. Embora o Ocidente domine o mundo nos últimos 500 anos, mas a cultura oriental tem tanto a ensinar, tanta riqueza a ensinar nesse aspecto. E, inclusive, não sei se os senhores chegaram a ler uma reportagem do começo deste ano, ocorrida na Itália, de que um casal de idoso estava muito choroso ao ponto de incomodar os vizinhos. Chamaram a polícia na Itália.
E o policial chegou, quando chegou começou a conversar, era simplesmente solidão. Eles não tinham com quem conversar. E os policiais, a dupla, se comoveu tanto que um foi fazer comida para eles e o outro ficou na sala sentado no sofá apenas escutando. E eles relataram, dentre tantas coisas, que não estavam aguentando ficar sozinhos e assistir televisão com tantas notícias ruins. Isso, exatamente. Não é? Né, Que drama. O idoso ele precisa sair de casa, né? Mesmo o aposentado precisa arrumar coisas para fazer, atividades. Tem que ter interesse para isso, né? Isso, atividades voluntárias é uma coisa excelente, né? Sair, ter grupos de amigos, sair para algum clube da terceira idade, né? Para jogar baralho, para dançar, para conversar simplesmente. Essas dicas já vão entrar no próximo bloco, que agora a gente vai para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho no terceiro bloco do nosso Além da Notícia de hoje, que está falando sobre a saúde do idoso.